E eu te convido, você agora, para poder acompanhar conosco uma matéria de conscientização no Dia Nacional do Vitiligo. Acompanha conosco. Manchas sem cor, uma manifestação visível do vitiligo, uma doença que afeta milhões de brasileiros. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, mais de 1 milhão de pessoas no Brasil vivem com essa condição cutânea. Juliana descobriu que tinha vitiligo durante a adolescência, quando as primeiras manchas começaram a aparecer em sua pele. A condição se tornou mais visível quando ela sofreu uma queda durante uma brincadeira e as cicatrizes se curaram, mas as manchas permaneceram. Essa situação deixou os pais de Juliana preocupados, levando-os a buscar uma especialista em busca de respostas. Após uma ida para a praia, que a gente foi para a praia, outras manchas apareceram também em outras partes do corpo. E todas simétricas. De um lado aparecia, do outro também. Então minha mãe me levou, eu tinha 7 anos, me lembro dessa consulta médica, me levou numa dermatologista bem conceituada lá da minha cidade, Bauru. E quem foi nessa consulta comigo foi meu pai. Foi muito traumático para mim. Nesse primeiro momento, eu saí, eu me lembro dessa sensação de vontade de chorar, né? Então eu chorei bastante. Eu falei, como vou ficar manchada, né? Enfim, para mim foi bastante impactante, mas depois minha mãe me levou num especialista, que inclusive já é falecido, o Dr. Promola, que foi assim uma bênção na nossa família, que nos tranquilizou. Vitiligo é uma doença autoimune. Então, o que é isso? É quando o nosso sistema imunológico ataca a nossa pele. E o que esse sistema imunológico faz? Ele destrói as células de pigmento. Então, a célula para de produzir pigmentação para a pele. E aí forma aquelas manchas brancas. Então tem um fator imunológico importante, tem alguns fatores ambientais envolvidos e tem uma herança genética importante de até 20 a 30% dos filhos de pais que têm vitiligo. Segundo a Fundação Internacional de Pesquisa em Vitiligo, estima-se que entre 65 milhões a 95 milhões de pessoas em todo o mundo sejam afetadas pelo vitiligo, o que equivale a uma média de 0,5 a 0,2% da população mundial. Os tratamentos do vitiligo, eles são todos voltados para essa questão imune. Então, os tratamentos passam por inibição desse sistema imune com corticoides, passa por tratamento com luzes, que as luzes, tanto ultravioleta quanto as câmaras de irradiação, que chama de fototerapia, elas fazem uma imunossupressão na pele. Então, ela tanto estimula o pigmento quanto diminui um pouco essa ação do sistema imunológico. Então, a maioria dos tratamentos passam por isso. E agora, mais recente, tem sido lançado alguns tratamentos que já existem para psoríase, para dermatite atópica, que eles vão especificamente naquele caminho inflamatório exclusivo do vitiligo. Então, em vez de fazer uma imunossupressão mais ampla, faz uma imunossupressão mais localizada. O vitiligo, ao longo dos anos, ganhou maior visibilidade depois da aparição de personalidades públicas como o cantor Michael Jackson e o ex-primeiro-ministro francês Édouard Philippe. Nós vemos hoje modelos com vitiligo, nós vemos campanhas publicitárias contemplando as pessoas que têm vitiligo, artistas, enfim. Hoje o vitiligo é muito mais conhecido e talvez você ter um dia para falar do vitiligo, que é o dia 25 de junho, seja importante para isso. Em decorrência dessa doença autoimune, eu vou desenvolver outras, como já tem o hipotiroidismo, por exemplo, né? Juliana superou os preconceitos ao abraçar sua aparência única e se orgulhar de sua individualidade. Ela se tornou um exemplo de autoaceitação e empoderamento. Passei uma adolescência que eu tinha muita vergonha das manchas, né? Pensa, um adolescente quer ser igual ao do seu grupo, andar igual, veste a mesma roupa, escuta o mesmo som, vai para os mesmos lugares, né? Enfim, eu era bem diferente,
Eu achava que as pessoas não iam gostar de mim por conta disso. Sofri algumas ignorâncias aí no decorrer da minha adolescência, especialmente em clubes, né? Na minha época, a gente frequentava muitos clubes de piscina. Eu me submeti a diversos tratamentos, nenhum fez efeito, nenhum parou, interrompeu o surgimento de novas lesões, tanto é que eu tenho novas lesões até hoje. Às vezes eu vou dormir e acordo com uma mancha nova. Eu falo, bem-vinda, ocupe seu espaço. O vitiligo não tem cura, mas tem controle. Segundo essa especialista no assunto, algumas abordagens terapêuticas ajudam a diminuir as lesões. É muito importante saber que o vitiligo é uma doença que não é contagiosa. Então, quem tem e quem vê pessoas com vitiligo não precisa ficar preocupada, com medo. Realmente é uma doença tratável. O uso de maquiagens, de fotoproteção no local da mancha é importante também, porque é uma pele que está totalmente desprotegida, né? Então, é uma pele clara ali, que não tem as células de pigmento, então ela fica totalmente desprotegida, porque as células de pigmento, a nossa melanina, que dá essa pigmentação, essa proteção na pele. Então, é uma pele que fica mais suscetível a câncer de pele e a outras lesões. Então, é bem importante a proteção solar nessa pele, que tem vitiligo, tanto com protetor quanto com roupa, né? Então, nessas cidades mais quentes, em que o índice de ultravioleta é alto, é bem importante esses cuidados. A história de Juliana nos lembra que a cada pessoa afetada pelo vitiligo tem uma jornada única, mas que a força, a autoconfiança e a felicidade são conquistas possíveis. Sua experiência é um aviso poderoso de que a verdadeira beleza está na autenticidade e no amor próprio. Hoje eu costumo dizer que eu sequer me imagino sem as minhas manchas. Eu não tenho uma visão de mim mesma, né, sem as minhas manchas, né? Para mim, o vitiligo me trouxe resiliência, me deu força. Pode parecer algo muito pequeno para uma outra pessoa, mas para mim era algo muito importante superar essa minha insegurança em relação à minha imagem, em relação às manchas, com a sociedade que eu vivia à época. Enfim, então é isso que importa, verdadeiramente, né? Estarmos bem conosco mesmos, nos amarmos, nos respeitarmos e nos aceitarmos como viemos, né? Doutora Juliana Palhares, primeira vez que eu vi a senhora, conheci a senhora pessoalmente, foi na creche Anjo Gabriel, lá a senhora fazendo um trabalho social também, de ajuda às crianças carentes no bairro Pedra 90. A gente, quando vê uma pessoa pública, a senhora é uma pessoa pública, a senhora é uma delegada de polícia, a senhora é uma autoridade policial, e quando a gente vê pessoas como a senhora dando bom exemplo, a gente fica cada vez mais estimulado em acreditar que vamos vencer. Com certeza, o ato da senhora em publicar no Instagram, a senhora, quando colocou o dia da conscientização do assunto vitiligo, a senhora, com toda certeza, sabia que a sua atitude iria motivar muitas pessoas. O seu depoimento de vida, a sua história de vida, de mostrar que nada segurou e fizesse com que a senhora ficasse... Teve momentos, como a senhora mesma diz, de uma tristeza, um momento aqui, um momento ali, mas a senhora sempre foi para cima. O exemplo que a senhora deu, está dando, com certeza irá fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Que Deus continue abençoando a senhora, que Ele dê força à senhora, à sua família, seu marido, à sua equipe policial que a senhora tem feito,
o trabalho que a senhora tem feito. Quando eu falo do trabalho que a senhora tem feito, além de na vida pessoal dar um exemplo como esse, também na vida pessoal, profissional, o que a senhora tem feito. Porque quando eu falo salvamento de vidas, é o que a senhora também todo dia faz. Quando tira uma pequena porção de droga das ruas que poderiam estar indo para garotada, para aqueles que iriam usar, a senhora pode ter certeza que a senhora ajudou a salvar uma vida. Que Deus abençoe a senhora, sua família, toda a sua equipe e que continue sendo esse grande exemplo de luta.